Olá, meus queridos irmãos, eu sou o professor Gerson Willi e estamos aqui para falarmos da oitava lição desse segundo trimestre de 2020. As nossas aulas são bem rápidas e práticas, não passam de 30 minutos, para que você, de uma forma específica, mostramos aqui de uma forma específica os assuntos principais da lição. Se você está na correria do dia a dia ou esqueceu a semana de pegar e fazer um estudo um pouco mais aprofundado da lição, e precisa apenas ver os pontos principais, nós aqui vamos falar sobre eles. Então, comigo, eu gostaria de convidar você já a lermos o nosso texto áureo, que se encontra em Efésios, o capítulo 2 e o versículo 20, que diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós vamos estudar sobre essa principal pedra de esquina, que é Jesus Cristo, que faz esse alicerce no fundamento dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. A nossa verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22. Depois passaremos para Mateus, A gente vai ver a parábola dos dois edificadores. Nesse versículo 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado está crescendo ainda para templo santo do Senhor, no qual também vós, nós aqui eu digo agora, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27 diz: todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as praticas, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Jesus já fazendo menção a ele. Versículo 26 diz: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Jesus já mostrando o abismo que é o falar do fazer, Então nós temos alguns objetivos, e o primeiro dele é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo. Na verdade, simbolicamente Deus habitou, a gente vai ver por quê. Mas que no Novo, Deus habita em nós por meio do seu Santo Espírito, por meio do Espírito Santo. O nosso segundo objetivo é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o terceiro é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade, separado. Então, o nosso primeiro tópico, vai falar sobre esse edifício espiritual que o apóstolo Paulo diz, que nós somos edificados. No primeiro subtópico vai falar refletir a respeito desse santuário que havia dos judeus, A gente estudou a aula passada sobre a parede de separação, que os gentios não podiam entrar, e esse santuário aqui mostrava um motivo de orgulho e inimizade contra as pessoas que não eram judias. Mas, chegando à plenitude dos tempos, o Senhor Deus manda Jesus Cristo e acaba perdendo a referência, a relevância desse santuário judaico. Vejamos que esse santuário aqui era uma referência ao santuário celestial, Esse que Jesus entrou para oferecer de uma vez por todas o sacrifício. E também, simbolicamente, Deus habitava ali. Deus não habita em templos feito por mãos de homens. Diz aqui em 1 Reis 8, 27, quando Salomão termina de inaugurar o templo, mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Deus não habita aí
Salomão já sabia disso, que Deus não habitava em templos por mãos de homens, né? Apesar que ele fez uma construção que demorou muito, 40 anos, mas ele sabia que aquela estrutura não significaria realmente a morada de Deus, já que Deus é grandiosíssimo. E o que é esse novo santuário cristão, né? Esse novo santuário feito por mãos de Deus, mãos divinas. É um santuário em nós, né? Nós agora somos santuários de Deus. Aqui, nós somos o templo de Deus, o mesmo, o Senhor Deus habita em nós realmente pelo seu Espírito Santo. E somos peças desse santuário, como nós já lemos, né? Em Atos 7, 48, Estevão ali sendo indagado pelos fariseus, e ali no Sinédrio, ele diz assim: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. E Estevão vai citar o profeta Isaías no capítulo 66, que lá na frente nós releremos, faremos uma releitura dele. O céu é o meu trono, o Senhor Deus diz, e a terra é o estrado dos meus pés, o banquinho onde eu uso para escorar os meus pés. Então, que casa vocês poderiam construir para mim, diz o Senhor? Ou ainda, seria esse lugar o meu repouso? Veja que já é aí Deus dando, vamos dizer assim, pistas, né? De que ele realmente não mora ali. A sua casa, a sua morada é em outro local. Apesar que desceu uma nuvem e os sacerdotes, né, não conseguiram ministrar de pé, Deus não morava ali realmente, não habitava ali. Era uma simbologia do seu pacto, apontando para o pacto da nova aliança. Nesses dois subtópicos, o 3 e o 4, nós vamos falar da pedra angular e que Cristo é essa pedra principal. Então, queridos, o que é esta pedra angular? A pedra angular era uma pedra colocada no meio, ou a primeira pedra colocada na construção. Para você ter uma ideia, a importância dessa pedra foi encontrado nas escavações arqueológicas ali em Jerusalém, nas primeiras escavações em relação ao templo, uma pedra angular dessa aqui de 12 metros de comprimento. Veja só como era colocado. Colocado primeiro e depois ia dando, né, a direção do término da construção, da continuação da construção. E quais são as funções? A primeira função dela era sustentar o alicerce, deixar o alicerce firme, né? O segundo era firmar e unir toda a estrutura. E o terceiro, o objetivo dessa pedra angular, essa pedra de esquina, né, era manter as paredes firmes e em linha reta, né, dar o sentido da construção. Então, coloque agora essa ilustração em relação a Jesus Cristo. Vejamos aqui, Jesus ele sustenta todo o alicerce, firma e une toda essa estrutura que é a igreja e depois mantém as paredes em linha reta, né, sobre a perspectiva dos alicerces que ele mesmo fundamenta. E quem é essa pedra angular? A gente já sabe que é Jesus, nos Salmos, capítulo 118, versículo 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E Jesus mesmo diz assim, em Marcos 12, 10, vocês nunca leram, né, a respeito desse salmo aqui que a gente leu, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de esquina, a principal pedra. Os judeus rejeitam Jesus, os romanos crucificam ele, né, a mandado sobre Pôncio Pilatos, mas a pressão dos judeus, e acaba que Jesus ressuscita e se torna a pedra principal. E quem são essas outras pedras desses edifícios, esses tijolos, né, desse edifício? Somos nós. Pedro fala aqui em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Somos essas pedras que somos colocadas. A partir de que você aceita Jesus, somos colocados como pedra santa nesse santuário. Chegamos no nosso tópico 2, o fundamento, né, dos apóstolos e profetas. E o que é essa palavra aqui, apóstolos, né? Vem do grego apóstolos, que significa enviado, mensageiro, aquele que tem uma missão de levar uma mensagem, né? Mas esse critério de apóstolos é bem específico para aquele período, né?
Não existe mais apóstolos hoje, apesar que algumas pessoas se intitulam como apóstolo, né? O primeiro critério é ter visto Cristo depois da sua ressurreição. Segundo, você ter um chamado direto do próprio Jesus Cristo. Terceiro, designados para alcançar o fundamento doutrinário da igreja. Se alguém hoje aqui se intitular apóstolo, tem que ter isso aqui. Mas a gente sabe que o apóstolo Paulo ele vai dizer que já fechou isso. Não existe mais outra palavra, né? Outra doutrina, outro evangelho que possa ter sido revelado. Ele diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, se alguém apresentar a vocês um outro evangelho, um outro ensinamento além desse que nós já ensinamos, então considere anátema. Não existe mais o ofício de apóstolo hoje, no sentido de que o serviço do fundamento da sã doutrina já foi completado pelos 12 e por Paulo. Pessoas aí que acham pouco, né, terem a nomenclatura de pastores, né, de bispos, e acabam levando em si, trazendo em si o nome de apóstolo. Não, eu sou apóstolo, quem vem abaixo de mim são outras partes da igreja. Eu sou apóstolo e acabou. Não existe mais apóstolos, né? Acabou o ministério do apostolado. Você não pode mais colocar outra doutrina. Existem outras religiões que também vão dizer, né? Que se denominam como cristãs. Eu recebi uma nova doutrina do Senhor. A igreja que aconteceu depois de mim não é uma igreja salva, porque a partir de agora eu recebi um anjo e ele disse que eu está trazendo uma nova doutrina. Não é bíblico isso. Não é saudável, não é doutrinário e não vem da sã doutrina. E também outro ponto, né? Passando aqui para esse slide, eu quero voltar, que eu acabei esquecendo de falar. Cristo é a pedra principal. Se Jesus Cristo não for o principal do evangelho que está sendo pregado, então não é o evangelho de Cristo. Tornou-se uma seita. Eu trago um novo profeta. Em tal ano da história apareceu um anjo para tal pessoa, ele se tornou e trouxe um novo profeta, trazendo uma nova releitura do evangelho. Não. Infelizmente, ou digo felizmente, não é o evangelho de Cristo. Mas a minha religião trata o profeta fulano de tal, aparecido agora nos anos de 1000 e pouco, ou seja lá depois, como um dos profetas da Bíblia. Não é isso que a palavra de Deus diz, né? Cristo é a pedra angular. E veja que ele é a pedra angular sobre todas as coisas, sobre os hinos, sobre as pregações, pregação antropocêntrica que fala mais do homem do que o próprio Cristo, não é uma pregação onde está enfatizando a pedra angular que é Cristo, porque Cristo é a peça principal. Cristo é o norteio da pregação, é o norteio dos sermões, é o norteio de tudo aquilo que se fala a respeito do Evangelho. E no nosso tópico 2 vai falar da doutrina dos apóstolos, né? Os apóstolos, irmãos, não são esse alicerce, mas o ensinamento que eles ouviram de Jesus é quem faz esse alicerce. Vemos aqui o que diz na nossa revista, na página 56. Embora não se possa desassociar das pessoas do ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina para que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Então, quando Jesus ele diz a Pedro, olha, sobre esta pedra, está falando dele, né? Porque Pedro, no original, era Petrus, fragmento de pedra. Mas pedra, quando Jesus, sobre esta pedra, ele fala Petra, né? Sobre a rocha, uma rocha firme. Alicerçada, ele estava falando dele. Sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então, fundamentado, né? Dos apóstolos e dos profetas. Quem eram esses profetas? Segundo a lição, não estava falando o apóstolo Paulo aqui sobre os profetas do Antigo Testamento, e sim aos intérpretes, os intérpretes da Nova Aliança. Então, os apóstolos também eram tidos como profetas de Deus, aqueles que interpretavam a Antiga Aliança. Você vai ver o escritor aos Hebreus, né? Não só os apóstolos, aqueles irmãos que interpretavam, né? Essa questão do Antigo para o Novo Testamento, fizeram essa interpretação. Veja que o escritor aos Hebreus, como eu estava falando aqui, ele traz toda a interpretação do Velho Testamento, colocando o mistério revelado que é Cristo sobre essa nova doutrina. Então, os profetas do Antigo Testamento,
se diferenciam dos profetas que interpretaram Cristo no Novo Testamento, de certa forma, né? Dessa forma que os profetas do Antigo Testamento olhavam como se fosse olhando por um telescópio, de longe viam a Cristo. Já os profetas do Novo Testamento, eles na verdade agora já receberam Cristo e agora são como faróis, né? Deixaram escritos as suas cartas, né? E agora através dos ensinamentos pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo, eles apontam, norteiam. Então os profetas do Antigo Testamento apontavam o Messias que ainda viria. E o do Novo Testamento entende por revelação do Espírito Santo o segredo do mistério, por revelação do Espírito também por aqueles que eles receberam de Jesus. Vejamos o que diz aqui em João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Santo Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, né, a respeito desse novo mistério. E lembrará de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo tem essa função de lembrar a mim e a você aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Mas nesse sentido aqui, ele estava falando aos apóstolos que o Espírito ia ensinar. Veja que Paulo ele vai lendo e vai falando, né? Olha, aqui na Antiga Aliança era assim, mas agora na Nova Aliança é desse jeito, porque a Antiga Aliança é apenas sombras, enigmas, figuras do que haveria de acontecer. Lembre-se disso, fica mais fácil de você compreender. Os profetas do Antigo Testamento, aliás, usavam um telescópio. E hoje, através dos escritos, né, depois vieram aqueles que davam norteio, né, que diziam o local apropriado, que são os profetas do Novo Testamento. Quando você lê as cartas paulinas, quando você lê o Novo Testamento, você, na verdade, está vendo, está chegando perto, está sendo conduzido a chegar perto dos ensinamentos de Cristo e como eles realmente são. Vamos lá, chegando ao nosso final da nossa aula de hoje. E no versículo 21 diz, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, né? Esse edifício bem ajustado, a palavra aqui bem ajustado é sunarmologeu, significa bem encaixados, como se fosse parte de um edifício construído. Então, toda vida que você lê essa passagem, lembre de um edifício bem encaixado, ajustado. Somos edificados para a morada de Deus e encaixados como parte uns com os outros, né? Tem um hino que diz, somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Então, parte desse edifício, a igreja de Deus. E veja o apóstolo Paulo diz assim, cresce para santo templo no Senhor. Quando ele fala aqui de templo, né, naon, fala do recinto interior onde o sumo sacerdote entrava uma vez para se encontrar, né, com a Arca da Aliança e recebia revelações ali naquele local. Deus se manifestava ali naquele momento, né? Subia aquela fumaça. Mas o apóstolo Paulo aqui não está se referindo desse templo material. Ele está falando de um templo espiritual, né? Porque vós sois templo, morada de Deus pelo Espírito Santo, né? Parafraseando aqui o apóstolo Paulo. Que coisa maravilhosa. Precisava-se de um sumo sacerdote, né, para entrar ali. Mas Cristo, entrando uma vez, ofereceu por nós, como diz o escrito aos Hebreus. E lembramos aqui do Salmo 24, quando ele diz assim, levantai, portais eternos, as vossas cabeças, levantai, ó, portais, né, moradas eternas, né, para que entre, portas eternas para que entre o Rei da Glória. Cristo entrando ali no santuário celestial para oferecer de uma vez por todas um sacrifício muito melhor do que o sacrifício de carneiros, de touros, que era oferecido no Velho Testamento. Então, chegando ao nosso último subtópico, desse tópico 3, nós vemos aqui que o Velho Testamento era um enigma. E a revelação desse enigma é o Novo Testamento, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a peça principal para desvendar esse enigma. Como eu falei, Efésios capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo vai dizer, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, né? Não é uma morada mais em templos feito por mãos humanas. Eu sei que é costume de algumas pessoas dizer, estamos aqui na igreja, aqui é a casa do Senhor. Na verdade, não é a casa do Senhor. Jesus não mora naquele local. Jesus não mora naquele templo, naquele edifício. Ele mora
em nós. Veja, vamos repetir mais uma vez, né? Isaías 66:1. Assim diz o Senhor, o céu é o trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês poderiam edificar? Veja, um enigma, ele está perguntando, né? Este seria o meu lugar de descanso? Ele pergunta isso ali em Isaías 66:1. Mas o Senhor, né? Ele continua dizendo, se a gente continuar lendo Isaías 61, ele diz, todavia eu olharei, né? Em outras traduções, alguns dizem que eu morarei dentro daquele que treme diante da minha palavra. Então, por meio do seu Espírito, Deus habita individualmente dentro dos seus filhos, formando no coletivo a igreja em um só propósito. Entendemos aqui que Cristo, ele é em nós, ele faz em nós esse templo, essa morada íntima, como a gente viu em relação à circuncisão, que apontava para esse íntimo que nós teríamos com Deus. Veja aqui o que João capítulo 14, versículo 23, Jesus diz. E Jesus responde a Judas, né? E disse-lhe, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Veja aqui que coisa maravilhosa. Deus faz morada em nós através do seu Espírito Santo. Então, é isso, né? A nossa lição de hoje fala sobre isso. O Senhor vem fazer morada sobre nós, sobre as nossas vidas. Meus queridos irmãos, se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal. Em relação aos nossos materiais, nós sempre estamos aqui divulgando os nossos slides, esses slides que foram preparados aqui para que você possa ter um pouco mais de ilustração. Algumas pessoas chegam a perguntar, mas eu posso usar esses slides, esse material? Fique à vontade, faça uma adaptação, planeje bem a sua aula, incremente a sua aula através desses slides. E que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus e boa aula, se aprofunde mais, busque um comentário bíblico e veja que grandiosidade Cristo tem para nos revelar através dessas cartas paulinas. Amém.